Dia 1º de abril de 2026. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nesse dia 1º de abril, nós vamos ler Provérbios capítulo 1. E eu convido você que nunca leu Provérbios a ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria para que você possa achar o caminho da felicidade. Talvez você pense que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro que você lê muitos textos que você não entende, tem genealogias e coisas que você não sabe de onde que vem. Mas o livro de Provérbios é um livro bastante simples, ele tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue aprender alguma coisa nova para que você aplique na sua vida e você encontra o caminho da felicidade. Se você ler o livro de Provérbios todos os meses, você vai mudando os seus pensamentos, a sua forma de perceber a vida, a sua família, seus negócios, seus estudos, e você vai moldando a si mesmo e a si mesma para ter uma vida mais alinhada com o plano de Deus e com o plano de felicidade. Até quem não acredita em Deus, se meditar em Provérbios e puser em prática o que está escrito em Provérbios, encontra um caminho de realização e prosperidade. Porque os ensinamentos de Provérbios são os ensinamentos que foram deixados pelo próprio Deus, pelo Criador, para que todas as pessoas que puserem os seus ensinamentos em prática prosperem. Inclusive, existem cristãos que são devotos, acreditam muito em Deus, mas não prosperam, porque ao invés de seguirem os mandamentos de Provérbios, fazem as coisas tomando as suas próprias decisões, muitas vezes perdendo a cabeça, ficando irados, irritados, inquietos, às vezes dão espaço para a inveja no coração, às vezes mentem pensando que estão fazendo uma coisa boa porque estão escondendo uma notícia ruim de alguém, ao invés de dizerem a verdade. Então, todos esses ensinamentos sobre mentira, sobre ira, sobre o cuidado com a família, sobre o valor da honestidade, sobre cuidar do coração para não guardar inveja de ninguém, sobre não dar espaço para a cobiça, estão no livro de Provérbios. E existem muitas pessoas que são ateus, não acreditam em Deus. Tem outros que são agnósticos. Agnóstico é aquele que diz assim: eu não sei se existe ou não existe. Não tem como dizer. Então é aquele que não fala que Deus não existe, mas ele diz que não sabe como acessar a Deus. E se essas pessoas seguem os ensinamentos de Provérbios, guardando dedicação ao trabalho, tendo paciência, sendo cuidadosos e amorosos com a própria família, buscando sabedoria, crescimento no conhecimento, essas pessoas prosperam. E muitos cristãos perguntam: por que que o fulano é ateu e ele prospera? Veja o que ele faz. Estou falando da pessoa que faz as coisas corretas. Não estou falando daqueles que prosperam com corrupção, com suborno, com mentira, com trapaça, com engano. Mas tem aquelas pessoas que seguem os ensinamentos de Provérbios e elas vão ter prosperidade, mesmo que elas não confiem em Deus.
mesmo que sejam ateus. Então, só por essas considerações, pense em meditar em Provérbios. E por que meditar mensalmente? Porque tem coisas que você não capta no primeiro momento. Você lê hoje, mas você não pegou aquele detalhe. Quando você lê no dia 1º do mês que vem, você leu todo o livro de Provérbios, aprendeu muitos princípios, e quando você ler no dia 1º de maio, no próximo mês, você já tem outros conhecimentos que vão fazer você crescer ainda mais na aplicação de Provérbios na sua vida. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui Provérbios, capítulo 1º. Você está vendo no topo da tela que nós vamos usar nesse mês de abril a Bíblia na versão da King James atualizada. Vai ser a primeira vez aqui no canal que nós vamos ler Provérbios com base nessa versão da King James. Então, nessa versão da King James, eles colocam alguns títulos para facilitar o estudo da Bíblia. E eles colocaram aqui um título, O Princípio da Sabedoria, que é aqui o versículo 1, o princípio da sabedoria. Então vamos ler aqui o versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O autor do livro de Provérbios foi o rei Salomão. Você pode ver o detalhe da vida de Salomão no livro de 1 Reis, no capítulo 3. O livro dos reis é um livro que conta a história dos reis de Israel. Existem 2 livros de reis, 1 Reis e 2 Reis. Na Bíblia original não existe essa divisão. Só existe o livro de Reis, que abrange 1 Reis e 2 Reis. Mas na Bíblia aqui, nós usamos na tradução para o português e também nos outros países, você vai ver 2 livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis. No livro de 1 Reis, se você for no capítulo 3, a Bíblia conta que Salomão assumiu o reinado de Israel, ele adormeceu e ele teve um sonho. No sonho, Deus aparecia para ele e dizia: "O que você quer me pedir?" E ele dizia para Deus o seguinte: "O Senhor me colocou na liderança de um povo muito numeroso, e eu peço que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa cuidar do seu povo." A Bíblia fala que nesse sonho, Deus se agradou de Salomão e disse para ele: "Porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar as riquezas, eu vou te dar a honra e eu vou te dar a vitória sobre os seus inimigos." Então, Deus deu para ele tudo o que ele não pediu, porque ele colocou no coração um primeiro propósito: agradar a Deus, cuidar do povo que Deus confiou na mão dele. Ele colocou como propósito receber a sabedoria, mas não receber a sabedoria para ficar rico, não para receber a sabedoria para ser melhor do que os outros, mas receber a sabedoria para cuidar dos negócios de Deus. Em resumo, Salomão disse: "Eu quero cuidar do que o Senhor colocou na minha mão." E a Bíblia fala que Deus se agradou e deu a ele tudo, riquezas e honra e vitória sobre os seus inimigos. Na verdade, Deus deu algo melhor para Salomão. Deus fez com que no reinado dele houvesse paz. Ele tinha tanta sabedoria que ele conseguia negociar a paz com todos os que estavam à volta dele. Não houve guerras. Enquanto Salomão obedeceu a Deus, tudo ficou em paz, tudo permaneceu com a bênção de Deus. Então, o princípio da sabedoria, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Essa é a história de como Salomão recebeu a sabedoria de Deus.
Versículo 2. Para que ele escreveu Provérbios? Você percebe uma coisa aqui quando você estuda a Bíblia. A versão da King James colocou aqui o princípio da sabedoria como título do versículo 1 até o versículo 7. Aí eles colocam outro título, Advertências contra as Seduções. Mas se você ler, na verdade, do versículo 1 até o versículo 7, você tem a autoria do livro de Provérbios, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ele é o autor do livro. E aí você tem os objetivos do livro de Provérbios. Então aqui ele colocou o princípio da sabedoria. Por que eu estou falando isso? Para que você que está estudando a Bíblia perceba que sempre que eu quero colocar um título em um trecho da Bíblia, é muito difícil de você colocar aquele título. E o título é o retrato, o ponto de vista da pessoa que está colocando aquele título. Então a King James colocou aqui o princípio da sabedoria porque o versículo 7 fala sobre isso. O versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o que significa temor do Senhor? Temor, no dicionário, você vai encontrar dois sentidos. No primeiro, está escrito que temor significa ter muito medo. E no segundo, significa ter reverência, consideração, respeito, muita consideração, muito respeito. E é nesse segundo sentido que nós lemos: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Reverência a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, ter um respeito extremo por Deus, colocando Ele como prioridade em tudo na vida, nas decisões. Isso é o princípio do conhecimento. Reconhecer que Deus é o Criador e que dele vem tudo. Isso é o princípio do conhecimento. É o princípio porque quando você começa com Deus, você vai estudar a palavra de Deus, você vai buscar saber a respeito da vontade dele e ele vai direcionar tudo o que você precisa e você vai tomar a decisão certa, porque não tem como errar quando ele dá a palavra dele para você. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os que não têm bom senso, desprezam a sabedoria e a disciplina. Eles desprezam a sabedoria e a disciplina, significa desprezam os estudos, desprezam o conhecimento, desprezam a busca pelo crescimento na sua aprendizagem, na busca de instrução. Quem não busca conhecimento não tem bom senso. Quem toma suas decisões por achismos, por opiniões, na tentativa do certo e do errado, vamos ver o que vai acontecer. Ao invés de buscar o conselho com as pessoas mais bem-sucedidas, com as pessoas que têm resultados positivos, a pessoa acaba tropeçando. Então, esse versículo 7 é que fala sobre o princípio da sabedoria. Então, quando a King James coloca aqui o princípio da sabedoria, ela acaba trazendo só um pedaço do versículo 1 até o versículo 7. Nós poderíamos colocar aqui a autoria de Provérbios, os objetivos do livro e o princípio da sabedoria. E isso daí seria mais completo, porque o versículo 1, a autoria de Provérbios, o autor é Salomão. Agora do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos ver que Salomão fala quais são as razões que o levaram a escrever Provérbios. Ele traz os objetivos de Provérbios. Então nós vamos ler aqui os objetivos de Provérbios, versículo 2. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Esse é o primeiro objetivo.
Salomão diz: eu escrevi provérbios para ensinar, para vocês, para ser possível aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Você vai ver que os próximos capítulos de Provérbios falam sobre não tenha ira, busque o domínio próprio, não tenha inveja, limpe o seu coração, não seja uma pessoa rixosa que vive brigando com os outros, porque isso vai tirar a paz da sua casa. Não adultere, porque você vai arruinar a sua família, os seus filhos e ainda vai perder o seu patrimônio. Não seja fiador de ninguém, porque se a pessoa não paga, a responsabilidade vai ser sua e você pode perder aquilo que você com tanto esforço conseguiu. Esses são ensinamentos que estão escritos nos próximos capítulos de Provérbios. Então, quando ele fala aqui, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Quando você lê Provérbios, você vai lendo e vai entendendo. Se eu fizer isso, acontece isso. Se eu fizer aquilo, acontece aquilo. Você começa a entender os ensinos que produzem a sabedoria. Então ele diz: eu escrevi provérbios para vocês lerem, meditarem e começarem a entender por que fazer isso, seguir por esse caminho é melhor do que seguir pelo outro caminho. Versículo 3. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Esse é o terceiro objetivo de Provérbios. Desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Entender o que é justo, o que é correto, o que é certo, o que é errado, e ter bom senso, ter a capacidade de avaliar. Será que eu faço isso ou não faço? Ter parâmetros para poder julgar e tomar decisões. 4. O quarto objetivo, para dar prudência aos simples. Quem são os simples? As pessoas que são ingênuas, que são puras demais, que são inocentes. Podemos dizer que os simples são aquelas pessoas boazinhas. É o bonzinho, é a boazinha, que quer fazer o bem para todo mundo e não percebe que muitas vezes existe um perigo naquela intenção de fazer o bem. É a pessoa que vai emprestar o dinheiro, é a pessoa que vai assumir a fiança do outro e depois vai sofrer os prejuízos porque não foi prudente, foi simples. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo para os jovens. Então ele fala, dar instrução, prudência para quem é ingênuo e para quem não tem experiência, para quem é muito jovem. Versículo 5. O quinto objetivo. Para os sábios. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento. E quem já tem discernimento, quem tem discernimento, obterá clara orientação. Então o livro de Provérbios também é para quem já tem prudência e discernimento. Porque a pessoa sempre passa por desafios novos e podem surgir problemas na vida que a pessoa nunca viu e precise pensar a respeito de como decidir aquilo. Mesmo quem já é sábio tem desafios novos a enfrentar. E meditando sempre em Provérbios, a pessoa reforça o conhecimento e ela tem mais base para tomar a decisão certa. E o sexto objetivo, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, para a pessoa compreender o que está sendo falado sobre a sabedoria. Entender parábolas. Parábolas são comparações. Você vê que o livro de Provérbios faz muitas comparações. Ele faz comparações assim, da mesma forma que a prata e o ouro valem muito, ter a sabedoria também vale. Então,
tem vários provérbios que fazem comparações. O capítulo 30 de Provérbios fala assim: existem 4 seres que são muito pequenos na natureza, mas que ensinam muito para nós. As formigas, que trabalham no verão para terem no inverno, mesmo sendo muito pequenas. Os coelhos, que são muito fracos, mas constroem suas casas sobre as rochas. Os gafanhotos, que são muito pequenos e frágeis, mas fazem o seu trabalho em bandos, ou seja, eles fazem o trabalho com apoio mútuo. E a aranha, que você pode encontrar até nos palácios reais. Significa que a aranha, ela escolhe bem o seu ambiente quando ela fica num palácio. Então, nós vemos que o livro de Provérbios faz muitas comparações. O capítulo 30 apresenta essas comparações. Então, o versículo 6, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, aqui essa é a primeira parte do capítulo 1 de Provérbios. Agora, a Bíblia na King James coloca esse título aqui: Advertências contra as seduções. Vamos ler do versículo 8 a seguir. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. 9. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. 11. Se te convidarem, vem conosco e embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. 12. Traguemo-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. 13. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubarmos. 14. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. 15. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas, ou seja, dos caminhos que eles seguem. 16. Pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. 17. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam. 18. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida. Constroem emboscadas para sua própria destruição. 19. Tal é a vereda, ou seja, tal é o caminho de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Então, aqui nessa segunda parte, nós podemos dizer que esse título ficou bem aplicado aqui, porque são advertências contra as seduções, mas poderíamos dizer aqui advertência à obediência aos pais, e contra as seduções dos pecadores. Porque você tem o versículo 8 e 9 dizendo: ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. O que ele está dizendo aqui? Escute a recomendação do seu pai, a orientação da sua mãe, porque eles são as pessoas que amam você. Se você escuta os conselhos e se você considera, avalia, antes de tomar as decisões, você vai ter como que uma coroa de bênçãos na sua cabeça. Você vai ter uma boa inteligência para avaliar o que é ruim e o que é bom para você, porque os pais são os que desejam o seu bem. Os pais aqui podem ser os pais biológicos, adotivos, podem ser o seu avô, a sua avó, de repente você foi criado pelos seus avós,
pode ser algum professor ou às vezes algum patrão que dê um trabalho para você, que cuida de você. O que importa é que são aquelas pessoas que zelam por você. Escute os conselhos dessas pessoas, porque você vai ter uma coroa sobre a tua cabeça. E quando ele fala colar de honra para o teu pescoço, esse colar de honra significa que você vai tomar a decisão certa, você vai sempre andar de cabeça erguida e você nunca vai precisar baixar a cabeça porque fez alguma coisa errada, porque você fez a coisa certa. Então você vai ter um colar de honra. É isso aqui, ó, quando ele faz uma comparação. Você vai ter uma coroa de bênçãos na sua cabeça. Você vai ter um colar de honra para o teu pescoço. É isso aqui que nós lemos aqui no versículo 6. Quando você lê Provérbios, você compreende o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Como eles falam, as comparações que eles fazem. Então aqui, advertência a obedecer aos pais. Talvez você esteja ouvindo essa meditação e pense assim, mas o meu pai está envolvido com o tráfico de drogas, está envolvido com a mentira, com a corrupção, a sonegação dos impostos, o não pagamento dos direitos trabalhistas dos colaboradores. Então, você precisa avaliar se esse caminho é certo. Avalie, ouça a instrução do seu pai, não menospreze o ensino da sua mãe, mas avalie a instrução e o ensino das pessoas que cuidam de você em relação ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que é pura e verdadeira, e ela que traz o caminho correto, a correção nos seus passos. Se por acaso o seu pai e a sua mãe dão conselhos e instrução para que você se envolva no caminho errado, de repente aqui ele fala: não seja seduzido pelas propostas daqueles que fazem o mal. De repente o seu pai e a sua mãe são essas pessoas que dizem: vamos fazer as coisas erradas. Então, não se deixe seduzir. Não aceite o furto, o roubo, a mentira, o engano, a trapaça para que você tenha lucro ou tenha vantagem. Aqui o texto fala que no versículo 17 é inútil você colocar uma rede, colocar uma arapuca para um passarinho enquanto ele está vendo. Ele não cai naquela cilada. Agora, o texto faz uma comparação. As pessoas que fazem as coisas erradas, elas são mais cegas do que o passarinho. Porque o passarinho, se ele vê a arapuca, ele não cai. Mas essas pessoas que fazem o mal, veja o versículo 18. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida. Elas fazem as coisas erradas e elas não percebem que elas podem ser descobertas e cair numa prisão. Elas não percebem que podem enganar uma pessoa que não aceita ser enganada e serem perseguidos e mortos. Ela não percebe que existe Deus no céu, que vê tudo e que faz com que a justiça venha cedo ou tarde sobre todos. Então, mesmo que a pessoa escape da justiça de quem foi enganado, de quem foi trapaceado, ela não escapa da justiça de Deus. Então, eles constroem emboscadas. Emboscadas são armadilhas. Elas constroem armadilhas para sua própria destruição. No tempo em que ela faz a armadilha para arruinar alguém, ela mesma está plantando uma semente que ela vai colher. Então, versículo 19: tal é a vereda de todo ganancioso. Ganancioso tem ânsia de ganhar, ganhar com ansiedade, tem muita vontade de ganhar. Esse é o caminho de quem quer ganhar muito às custas dos outros. E a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Então aqui, essa é a segunda parte. Não se deixe seduzir para o pecado. Não aceite a sedução para o caminho errado. Não aceite a sedução. Aqui está falando de furto, de roubo, está falando de patrimônio.
mas não aceite também a sedução para qualquer tipo de coisa errada. Se você percebe que não está correto, não vá. Escolha os seus amigos. Escolha as pessoas que andam ao seu redor. Fuja e não ande perto das pessoas que convidam você para praticar coisas erradas. E não ande perto, porque você pode pensar assim: eu não faço nada errado. Mas no dia que você estiver andando na rua com a pessoa que faz, você pode perder a sua vida, porque você andou com a pessoa errada. E a pessoa que faz coisa errada pode jogar na sua bolsa, na sua mala, no meio das suas coisas, aquilo que eles estão fazendo. Pode colocar um dinheiro ilícito no seu bolso. Pode colocar um papelote de droga no seu bolso. E a pessoa que faz coisas erradas pode colocar alguma coisa na sua bebida, na sua comida, para fazer o mal contra a sua vida, porque já é uma pessoa que faz coisas erradas. Então não ande com pessoas que fazem coisas erradas. Aí, aqui começa um novo texto, aqui um novo trecho. Exortação à sabedoria, do versículo 20 a seguir. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. 21. Brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Então aqui, o versículo 20 e 21 mostram a sabedoria como se fosse uma pessoa. A sabedoria está nas ruas, está nas praças públicas, está no alto dos muros, está na entrada das portas da cidade. Isso significa que a sabedoria está em todos os lugares. Em todos os cantos você pode ter acesso à sabedoria. Isso significa que as pessoas não podem dizer: eu nunca recebi nenhum conselho bom, ninguém nunca me corrigiu. A sabedoria está em todos os lugares. Perceba que sabedoria está em letra maiúscula. Sabedoria em letra maiúscula é uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Então Deus clama em alta voz pelas ruas e proclama nas praças públicas e brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, e profere em alta voz o seu discurso. Todos têm a oportunidade de ter contato com alguém que fala a respeito de Deus. Todos têm a chance de ouvir a palavra de Deus. Deus, ele fala em todos os cantos, em todos os lugares, de várias maneiras. Lá em Romanos, Paulo fala que quando você olha para a natureza, todas as coisas que foram criadas revelam que existe Deus. Então, as pessoas podem chegar ao conhecimento de Deus de várias maneiras. Deus, ele fala até mesmo sem voz. O Salmo de número 8 diz assim, aliás, de número 19, fala assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento revela a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. O sol sai como se estivesse em uma casa e percorre o seu curso, trazendo o seu calor e a sua luz sobre todos, sem linguagem e sem fala. A lua e as estrelas revelam a grandeza do Criador. Isso está escrito no Salmo de número 19. Então, todos podem, prestando atenção na natureza, chegar à conclusão de que toda essa organização foi criada por um Criador, que existe um Deus que fez todas essas coisas. O dia, a noite, o sol, a lua, as estrelas, tudo, sem linguagem e sem fala, trazem a revelação de Deus. Então aqui a exortação à sabedoria. Se existe um Deus que coloca ordem em todas as coisas, nós precisamos seguir a nossa vida com ordem.
buscando ter um planejamento, buscando aprender a respeito das coisas da vida para tomar as decisões com sabedoria. Então aqui, qual é o discurso da sabedoria? Vamos ler a partir do versículo 22. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? 23. Convertei-vos. Converter significa que você está numa rota e aí você muda a rota completamente. Você converte, você está indo para o norte e você muda a rota para o sul. Você retorna. Então, convertei-vos, pois, a minha exortação. Eu estou falando uma coisa para vocês. Vocês estavam indo lá para frente. Mudem a rota, venham para cá. Convertei-vos, pois, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente. Copiosamente significa abundantemente. Então eu derramarei abundantemente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Aqui Deus está dizendo: se você se aproximar de Deus, aceitar a correção dele, ele vai derramar abundantemente o Espírito Santo e vai revelar as palavras dele. Você vai ter uma conexão com Deus. Nós temos 3 partes: espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o nosso fôlego de vida. Deus sopra em nós o fôlego da vida e nos dá um espírito. Dentro desse espírito, nós recebemos a alma, que a alma é quem nós somos. São os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Eu tenho livre-arbítrio dentro da minha alma. Essa alma mora dentro de um corpo. Então, nós temos espírito, alma e corpo. Se você se conecta com o Espírito Santo, você liga o teu espírito ao Espírito Santo, o Espírito Santo passa a administrar os seus pensamentos, os seus desejos e a sua vontade. E se você, de livre-arbítrio, aceita que o Espírito Santo trabalhe em você, você vai aprendendo a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Agora, cabe a você decidir, no campo da alma, se você entrega o Espírito a Deus ou não. O Espírito é a vida. Deus nos dá um tempo de vida e depois, no final, ele toma para si. Mas a alma decide para onde vai, céu ou inferno. Você pode pensar: existe inferno? Existe inferno, sim. A Bíblia revela que existe inferno. Revela que existe o céu. E também existe o inferno. E é a sua alma que resolve qual caminho quer seguir. A sabedoria, que é Deus, faz o convite. Leia o versículo 22 comigo de novo. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? Então, quem quer ser insensato, Deus está perguntando: até quando você vai continuar amando ser insensato? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Aí vem o conselho no 23. Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei abundantemente, copiosamente, sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Quando você aceita a Jesus, você aceita entregar a sua vida completamente a Ele, Ele passa a viver em você com o Espírito Santo. E você passa a ter a revelação da palavra de Deus. Você passa a ter clareza. A revelação aqui significa você entende
facilmente o caminho a ser seguido. 24. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando a pessoa fala, por que eu fiz isso? Mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Ela só tem remorso porque ela fez uma coisa e não deu certo, deu algum prejuízo. Mas ela pensa, depois eu faço de um jeito melhor para conseguir dar certo. Ela não se arrepende. Agora, o arrependimento faz a pessoa perceber, isso aqui é errado, nunca mais eu vou fazer. O arrependimento leva a pessoa a mudar a rota. Então, visto que vos convoquei ao arrependimento, Deus convoca para o arrependimento. Ele quer que você perceba o erro e mude a rota. Então eu convoquei ao arrependimento, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. 25. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Então, rejeitaram o conselho, não aceitaram a repreensão. 26. Eu de minha parte zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Aqui no versículo 26, algumas pessoas pensam, então Deus é sádico. Deus, imagine a cena, Deus lá no céu, se matando de dar risada por causa da desgraça de alguém. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo, eu de minha parte zombarei da vossa desgraça. O zombar de Deus é, você não fez a coisa errada? Então agora você vai colher o resultado do que você fez. A pessoa vai pensar, vai orar a Deus e dizer, Deus me socorre. Deus vai dizer, não tenho socorro. Agora você vai colher o que você fez. Então é nesse sentido que Deus zomba na desgraça do insensato. A zombaria de Deus é essa. Eu me rirei quando o terror se abater sobre vós. A risada de Deus é, tá vendo? Eu avisei você. Eu avisei você. E agora? Agora você vai colher o resultado do que você fez. Versículo 27. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Deus está dizendo, quando acontecer tudo isso, Deus vai ficar olhando e dizendo, tá vendo? Você vai sofrer aquilo que você merece. Você vai receber o resultado do que você fez. Versículo 28. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Então veja, essa é a zombaria de Deus. A pessoa começa a orar, Deus me responde, me responde. E Deus fica só olhando e dizendo, você vai passar a consequência do que você fez. Eu não vos responderei, buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. 29. Porquanto significa porque desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Rejeitaram o respeito extremo ao Senhor. 30. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Esse é o perigo de ser indiferente aos ensinamentos, ao conselho que vem de Deus. 31. Portanto, ou seja, por tudo isso que fizeram, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Elucubrações são pensamentos, considerações da pessoa. Então vão comer o fruto das suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias considerações, de seus próprios pensamentos inúteis. 32. Pois a imprudência dos nécios, nécio é aquele que é tolo, é aquele que não tem juízo.
Então a imprudência dos nécios, dos que não têm juízo, os matará. E o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. O falso bem-estar é aquele que se envolve no suborno, na corrupção, na mentira, para ficar bem. Ele parece que está bem. É o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. 33. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Então, do que adianta uma pessoa ter muita riqueza vinda do crime? Outro dia vi um homem dando um testemunho. Hoje ele se converteu. E ele estava contando que durante alguns anos ele foi envolvido com tráfico de drogas, ele morava numa mansão, tinha carros importados, mas ele não conseguia dormir, porque quando ele ia se deitar, ele via a casa dele sendo invadida por policiais, descobrindo todas as coisas erradas que ele praticava. Até que esse dia chegou e ele foi preso, perdeu todo o seu patrimônio pagando advogados e aquilo que ele conquistou foi revertido para a justiça. E hoje ele se converteu, segue a Deus e ele diz: Eu não tenho o que eu tinha antes, mas eu tenho plena paz. Eu sei que eu posso dormir com segurança e não ter medo de nada. Como diz o 33, aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. E agora eu faço um convite para que você entre em comunhão com Deus, fazendo a oração de confissão. Essa oração de confissão é muito simples. São 3 frases, e nessas 3 frases que você está vendo na tela, você reconhece a Jesus como o Senhor da sua vida. O Senhor Jesus é o Deus Filho. Ele, sendo o Senhor da sua vida, vai guiar você. E como seu único Salvador. Salvador significa que você reconhece que Ele nos salva dos nossos pecados. Então, na frase 2, você pede: perdoa meus pecados, e pede: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus que passa a morar em você e te guia até o céu. Como que ele te guia até o céu? Ele te guia para que nessa vida você tome boas decisões e guia você para a eternidade. E na frase 3 você pede para escrever o nome no livro da vida. É o livro que está no céu com o nome dos que receberam Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do julgamento final, quem estiver com o nome nesse livro entrará diretamente nos céus. E você conclui: em nome de Jesus, amém, porque todas as nossas orações são feitas somente para Jesus, porque foi Ele que morreu por nós, que entregou a vida por nós, que ressuscitou dos mortos e que está sentado à direita de Deus, ouvindo as nossas orações e nos auxiliando em tudo que precisamos. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, faça essa oração de confissão comigo. Declare agora em uma voz audível. Ligue o seu pensamento com Deus e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você procure uma igreja onde você possa participar dos estudos bíblicos e das reuniões de oração. A oração é uma conversa que você tem com Deus. Da mesma forma como você conversa com as pessoas à sua volta, você pode conversar com Deus. Seja respeitoso. Diga a Deus: eu estou aqui para te agradecer pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo alimento, pelas vestes, pela moradia, pela minha família, pelos meus estudos, pelo meu trabalho, pelos meus negócios. E agora eu quero
prestar honra ao Senhor, entregar a minha vida ao Senhor, esse dia ao Senhor, e a minha família ao Senhor. Peço que o Senhor dê proteção e paz e segurança, que o Senhor derrube as barreiras e me mostre sempre o caminho certo. Ore e diga para Deus: hoje eu tenho uma conversa difícil com meu filho, hoje eu tenho que resolver um problema com o meu colaborador, hoje eu tenho uma prova difícil na faculdade, hoje eu tenho que resolver um problema na justiça, num processo. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, Deus. Ele vai ajudar você. Peça a Deus, me dá clareza, me dá sabedoria, me dá luz, me dá entendimento, me dá prudência, me mostra como resolver e vencer essa situação. Peça ajuda a Deus para tudo. Ele está sempre pronto para nos mostrar o melhor caminho. Vamos agradecer a Deus? Senhor, te agradecemos pela abertura desse novo mês. Pedimos que nesse mês o Senhor derrame mais sabedoria, que o Senhor derrame mais prudência, que o Senhor derrame clareza a respeito de tudo aquilo que está escuro, que o Senhor nos traga luz para perceber os nossos erros, para perceber o que falamos que não honra e não agrada ao Senhor, que possamos ser mais sábios na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, honrando na nossa casa ao Senhor e aos teus ensinamentos. Ajuda-nos a ser sábios. Ajuda cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada tio, tia, sobrinho, sobrinha, cada colaborador, cada dono de negócio, cada trabalhador, cada pessoa que trabalha em hospital, enfermeiros e médicos, pessoas que trabalham no sistema prisional, dando saúde, dando força, dando graça para que possam prestar os atendimentos para tantas pessoas que precisam de socorro. Peço que o Senhor abençoe também os que trabalham como motoristas, carregando o Brasil, que o Senhor abençoe os que são transportadores, que ajudam na movimentação, na circulação da economia do país. Peço também que o Senhor abençoe todos os que governam essa nação, que o Senhor entre dando sabedoria, limpando os pensamentos de todo o mal da corrupção, fazendo com que haja uma transformação sobre os pensamentos dos governantes e das autoridades. Pedimos também que o Senhor venha abençoar a nossa vida espiritual, derramando do Teu Espírito Santo e mostrando o caminho para o céu, arrancando tudo que não agrada ao Senhor do nosso coração e arrancando o mal da nossa vida. Também peço que o Senhor afaste os falsos, enganadores, mentirosos, e que o Senhor nos apresente pessoas que seguem o Teu reino, a Tua verdade, a Tua justiça, para que possamos ter comunhão e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que o mal e os perigos em oculto sejam colocados para longe dos nossos caminhos e que sejamos abençoados hoje e sempre até o fim. Amém. Damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Honramos ao Senhor por tudo que temos recebido e também pelas bênçãos que o Senhor já preparou para esse novo mês. Abençoa esse mês de abril, hoje e sempre, a todos, para a Tua glória, para testemunho da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua grandeza e do Teu amor. Te damos glória e glória e glória. Amém.